Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 105, conversando com o Sassani, e se você não viu, o link está aqui no card, na descrição. Confere lá, depois volta aqui para você entender tudinho. Esse episódio aqui, ele dá pano para manga, ele desdobra muitas coisas, então vamos correr aqui porque é longo, tá? Primeiro, o Sassani é o mesmo Sassani que já apareceu outras vezes no projeto, tá? Ele é um dos mentores do Alexandre. Ele teve uma vida onde ele se chamava Gregory e era um americano negro que foi desencarnado pelo seu próprio irmão, né? Isso tudo é explicado ao decorrer do episódio. E o Gregory ele passou um período no pós-vida depurando a sua vida, entendendo as suas programações, entendendo o que é de fato ser um negro, entendendo o que é estar desencarnado por um irmão e tal. Tudo isso ele teve que aprender depois, né? Como parte de sua programação se conclui, né? Como parte de toda a nossa programação, muita coisa se conclui no pós-vida, tá? Gregory é um mentor do Alexandre. O Gregory ele fala, olha, entendam que os mentores também aprendem com vocês, é uma troca, né? Isso não é muito facilmente compreendido por nós. Não é tão... A gente tem uma ideia de mentor muito assim ilibada, como se fosse um cara assim muito, né, diferente. E vejam bem, né? Há um espectro sobre o que a gente chama de mentor, né? Um grande espectro. Você vai ter aquele mentor que a gente chama de, ou mentor com M maiúsculo e dourado, né? E você vai ver aquele mentor que não sabe das coisas tanto quanto os outros mentores num nível de escala de espectro ali, mas que também está aprendendo com o seu processo e também tem que te ensinar, né? Então vejam, né? Por que a gente tem essa ideia de que mentor tem que ser top das galáxias e tal? Porque é uma ideia de que nós temos aqui culturalmente de que tudo que está extrafísico é, né, mais importante, é melhor do que nós. Então, essa ideia, que é uma ideia que vem também do aspecto religioso, da cultura religiosa, né, de que tudo que está desencarnado é melhor, de que todo mundo entende você, né, porque eles estão lá para te ajudar, né? O seu mentor está lá para te ajudar. É sempre assim. Seu mentor nunca está lá para aprender com você. Às vezes ninguém fala muito isso. As pessoas falam, ele está lá para te ajudar, né? Então tá todo mundo lá para te ajudar, como se fosse um salvacionismo incutido, né? Você quem tem que ser salvo, eles estão lá para te ajudar, né? Então isso no coeficiente das pessoas, né? No subconsciente entra desse jeito, não é uma coisa que é explícita, né? As pessoas, se elas pensarem um pouquinho, elas entendem que eles estão lá para ajudar, mas não significa que eles tenham todo o conhecimento, tudo que existe no mundo, né? Eles estão lá para te ajudar. Você também não é esse egocentrismo todo, né? As coisas não giram ao seu redor. Então, se você pensar um pouquinho, você vai chegar nessa conclusão. Mas as pessoas não fazem esse exercício. Então, esse aqui é o processo. Vamos pensar em escala de mentores, tá? Conscienciologia fala um pouco sobre isso, né? Ela chama alguns guias de guia cego, né? E ela vai chegando até que ela entende que tem um cara que é o evoluciólogo, que entende mais o seu processo e tal. Então, existem escalas disso, tá? É importante. Nós vamos estudar ao longo do PC essa escala de mentor, tá? Mas é importante compreender. Se o Alexandre desencarnasse e o Gregory estivesse encarnado, muito provavelmente o Alexandre também poderia ser um guia do Gregory, tá certo? Dando um exemplo aqui. Por isso que nós perguntamos... se o Gregory programou algumas experiências no Alexandre, e ele diz que sim, né? O que significa quando eu perguntei isso? Significa o seguinte, nós somos uma intersecção de vários círculos, cada círculo é uma encarnação, vamos chamar assim, e na intersecção de várias encarnações, de vários círculos, está lá a gente ali, né? Então, o Gregory seria um desses círculos, aí tem outros círculos e enfim, o Gregory, a parte que junta o Gregory com a gente é aquilo que ele programou, né, no caso do Gregory com o Alexandre, aquilo que ele programou no Alexandre para entender mais, para aprender mais,
né? Então o Gregory está passando por esse processo onde o mentor ele ainda participa ativamente das decisões e das escolhas do mentorado. Ele ainda absorve coisas muito mais do que os outros mentores, né, em outros níveis, né? Vamos chamar assim, que estão aprendendo já por uma outra ótica a situação, né? Menos pessoal, vamos dizer assim, mais coletivo, tá certo? Então tem níveis disso. Isso não significa que não seja mentor também, tá bom? É importante, porque esses caras estão sempre mais próximos de nós, né? E isso é fundamental para a gente também. Cada um fazendo o seu papel que precisa fazer, que precisa desempenhar dentro do processo cósmico aí. Cada um está no lugar que precisa estar, tá bom? Então não é uma questão de melhor, de maior, de pior, tá certo? É uma questão pura e simples de que é o melhor papel que ele pode desempenhar naquele momento. Então ele está lá fazendo aquele papel, ok? Alguma coisa passou despercebida por vocês, eu tenho certeza. O Alexandre disse que ele incorpora no Gregory. E normalmente o que acontece é o que aconteceu nessa própria sessão. É o Gregory incorporando no Alexandre, mas o Alexandre já incorporou no Gregory. O Gregory inclusive pediu para que isso não acontecesse desse jeito. Ocorre uma sincronização, né? E aí o Alexandre pega e vai lá e visualiza o Gregory como se ele fosse o Gregory, né? E, enfim, isso é incomum, mas acontece também, tá? Eu mesmo tive uma projeção onde eu estava incorporado numa mentora minha, que é uma preta velha que eu tenho, tá? Então isso acontece sim, é mais incomum de ser visto, mas acontece, tá? E aí é legal também que o Alexandre ele passa várias situações onde ele foi visitado por Sassanis aqui na 3D, seja em naves ou fisicamente, né? Em sua casa ele viu ali os Sassanis, né? Então isso é bem legal, são relatos bem interessantes que ele passa aqui nesse episódio, tá? E aí o Alexandre tem uma visão sobre Gregory de que ele não seria seu fractal, embora fosse parte de sua supramônada. E aí? Aí vocês me perguntaram, e aí, Thiago, mas como assim? Então o Alexandre e o Gregory não são fractais? E aí a resposta depende do observador. E essa é uma resposta difícil de ser compreendida. Então vamos explicar da seguinte maneira. A supramônada seria uma árvore. Cada galho seria uma mônada. E você está fazendo parte de um graveto desse galho, certo? Então, o Alexandre é um graveto desse galho e o Gregory é outro graveto de um outro galho, tá certo? Da mesma supramônada. Então, quando o Alexandre fala assim, não, ele não é meu fractal, significa que ele não é diretamente vinculado à sua mônada, mas à sua supramônada. Então, se o Alexandre se entende como mônada, ou seja, como galho, ele pode dizer, não, ele não é meu fractal. Se o Alexandre se entende como supramônada, como árvore, ele vai dizer, não, ele é meu fractal. Vocês entendem a dificuldade de compreensão disso? É por isso que nós temos dificuldade de entender reencarnações. É como se nós não soubéssemos se nós é quem reencarnamos ou se é a nossa mônada que reencarna. Por quê? Porque esse é um processo de entender aonde começa e termina o seu eu. Então, o seu eu define como você vai dizer se é você ou se não é. Se o seu fractal é você, se aquele ser não é, ou até se aquela experiência em realidade paralela é seu fractal ou não. Porque você entende a sua individualidade como ela é. Se você passa a expandir essa compreensão, nós vamos chegar numa situação onde você entende que você é múltiplo, porque faz parte de você, de alguma maneira, tá certo? Então, na visão do Alexandre, quando ele diz, ele não é meu fractal, ele está se entendendo como mônada, como galho, e não como árvore. Se ele um dia tiver a compreensão de árvore, ele vai dizer, não, sim, ele é meu fractal. Vocês entendem a complexidade disso? Então, o ponto de vista que vai definir
a questão da fractalidade, sempre, tá certo? Isso é importante de ser compartilhado para que vocês possam entender, porque para não gerar dúvidas, vocês às vezes podem esperar uma coisa mais assim, vamos dizer, universal, né? Coletiva e pronta. Não há uma resposta pronta. Depende do que você percebe, tá certo? Então é isso, explicando um pouco sobre essa questão. Aí o Gregory ele fala do umbral, ele explica sobre o umbral, ele fala que o umbral é um lugar onde as pessoas ali estão montando quebra-cabeças, né? Nós aqui temos uma visão do umbral muito maluca, purgatório, inferno, né? Imagens horríveis, tudo isso é o que? Dualidade, tá bom? O que se aprende no umbral? No umbral você aprende então a ressignificar sua existência, a aceitar coisas que aconteceram com você, a entender a sua programação. Você precisa entender completamente tudo? Não. Você vai entender uma parte requerida, programada, até uma parte você precisa entender. Se você não entende, se em vida você não chegou ali, você vai no pós-vida, tá certo? Até concluir a porcentagem que você precisa ali para seguir nos seus processos, tá bom? Por isso que nem todo mundo vai para o umbral. Muita gente já se entende em vida, né? Outras precisam de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é mental de você para você mesmo. Não é outra pessoa que te joga lá. É você que entende que precisa aprender mais sobre o que você viveu. E é o que o Gregory foi fazer lá. Porque as pessoas às vezes estranham a frase. Ele foi no umbral para entender o que é ser negro. E as pessoas falam assim, meu Deus, que coisa terrível de se dizer. Porque essas pessoas estão achando que o umbral é o inferno. Não é. Isso é uma visão dualista. Isso é uma visão, vamos dizer assim, humana, daquele que vê o lodo e fala, opa, eu não quero pisar lá. Não, isso aí é ruim, é nojento, eu não quero isso. É dualidade em ação, puramente, pura e simplesmente. Lá se aprende a se entender, lá se resolve. É por isso que se vai no umbral várias vezes para resgatar alguém, essa pessoa não está pronta. Não é você quem tira ninguém do umbral, é a pessoa que sai, né? E as pessoas ficam lá, eu fui lá ajudar as pessoas no umbral. Não, as pessoas estão tentando se ajudar. Eu fui lá tirar fulano, fui lá tirar Beltrano, estou lá tirando, fazendo resgate. Pô, resgate. O resgate é a pessoa quem fez. Você não está indo fazer resgate, você não está resgatando ninguém. Porque todo o processo de depuração mental que aconteceu com a vida da pessoa é que é o resgate. É isso que a pessoa está fazendo no umbral. Então, muitas vezes acontece um processo repetitivo, cíclico. E é por isso que você vê as pessoas no umbral como se fossem zumbis, assim, porque elas estão passando por um processo interno mentalmente e o externo não faz a menor diferença. Elas não estão prestando atenção ou interagindo no externo muitas vezes, mas no interno. Então ela fica repetindo aquele processo até a hora em que alguma coisa diferente acontece dentro dele e ela começa a entender os padrões, começa a interpretar, a sacar. Então, muitas vezes você precisa levar a mãe da consciência para ir lá, para conversar, para tentar tirar do processo, né? Mas ela não é ouvida, não dá, então volta, né? Entendeu? E assim fica. Até a hora que a pessoa, quem tem que sair, é mais a pessoa do que a ajuda externa, né? A ajuda externa faz um envelope no processo, mas se a pessoa por dentro ali não florescer, não sai dali. Esse processo pode demorar. Então, ninguém tira ninguém no umbral, não. Isso aqui é uma visão dualista, tá? Do umbral. Ele também não é negativo, afinal de contas, o que se faz lá resolve questões mentais. Então, ele projeta você para outros ângulos de experimentações. Você passa a entender a sua vida, ou uma parte da que você precisa entender, para conseguir prosseguir na sua na sua programação existencial. Você está no umbral entendendo a sua programação encarnacional. E aí, quando você está pronto, você continua a sua programação existencial. Tá certo? Essa é
É por isso que o Gregory fala do umbral como se fosse você está lá montando um quebra-cabeça. Para ele, essa ideia aqui. Não é nada negativo, nada de outro mundo. Nós é que criamos essa visualização. Por que nós criamos? Que a gente vai lá e aí a gente fala, o que esses caras estão energeticamente fazendo? Tudo energético. Eles estão depurando. Então, o que é isso? Eles estão olhando a vida deles, todas as coisas que ele não quer, ele está vendo. Então isso é terrível. Eu não quero ver meus problemas, eu não quero resolver meus problemas, então aquilo ali é terrível. Energeticamente se traduz como se traduz para nós, porque nós é que não queremos resolver, tá certo? É por aí, tá? É uma resistência humana àquilo que nós sabemos que vai nos tirar da zona de conforto, tá certo? E aí o Gregory fala sobre a raça de origem, e ele diz, né? Voltar para a raça de origem não faz sentido. E as pessoas sofrem um pouco quando ele diz isso. Por que sofrem? Porque para muitas pessoas elas entendem ou entendiam a vida delas como no futuro retornar para o local de onde elas entendem que saíram, né? Seja arcturianos, sirianos, Blue Avians, enfim, não importa, aqui você coloca a raça que você quiser, muita gente tem como objetivo de vida retornar para lá. E isso é uma grande ilusão. Quando o Gregory mesmo diz, ele fala, olha, você saiu de lá, vamos dizer assim, né, com uma percepção, e você não vai poder voltar para lá, porque sua percepção mudou. Você não é mais aquele cara que saiu de lá, tá certo? Então, essa é uma percepção interessante para nós pensarmos um pouco sobre a encarnação. O processo encarnacional, para nós, ele é muito ainda complexo, porque nós entendemos que não podemos generalizá-lo, ou seja, nós não podemos criar uma verdade e segui-la, porque ela não funciona para todo mundo. Então o processo varia. E o que se faz aqui é tentar entender um processo como se ele fosse um só, como se só houvesse uma coisa, como se você desencarnasse, fosse para um umbral, depois fosse para uma colônia, depois se preparasse por não sei quanto tempo para poder voltar e reencarnar, né? E isso não funciona assim para todo mundo. Nem todo mundo vai para o umbral, nem todo mundo visita a colônia, nem todo mundo vai reencarnar. E então há uma gama de possibilidades quando se chega nessa situação. Assim como no caso dessas situações onde existe uma raça pregressa, no caso, isso nós não entendemos dessa maneira também. Nós entendemos que mesmo que haja uma situação dessas, nós temos que criar a raça desde a primeira iona. Nós somos uma criação que veio desde a primeira iona programada. Para culminar nesse processo, sim, mas nós somos todo um processo programado até aqui, e isso é feito por uma fusão de várias consciências que põem a mão ali no que elas precisam aprender. Nós não somos uma única consciência necessariamente experienciando um processo. Somos um coletivo, inclusive que divide karma e tudo mais. Nós somos vários. Uma concha de retalhos, tá certo? Então, a ideia de retornar à raça de origem, ela tem alguns problemas, ela tem algumas deficiências que nós estamos estudando, tá certo? Então, primeiro porque nós já entendemos que enquanto nós estamos aqui, muitas vezes a sua raça que você entende como você está ativa, funcional, neste momento, atuante, inclusive pode até te dar algumas dicas aqui, tá certo? Então aquilo que a gente entende, preciso voltar para casa porque eu era arcturiano. Aquele arcturiano que você viu como sendo você, ele está vivo, hoje, agora, fazendo coisas lá. Não é linear este processo, é isto que eu quero dizer. O arcturiano não fica inativo para que você encarne.
E se ele ficar inativo em corpo criogênico por algum motivo, ele vai restaurar suas conexões antes de você desencarnar, porque o tempo lá funciona mais rápido que o tempo aqui. Então vai haver um momento em que vocês dois estarão funcionais. E isso é difícil de entender, não é? Então, o que acontece nesse processo? Você não estará dentro dele necessariamente. E ele não estará dentro de você. Sincroniza-se a experiência. E é isso que acontece. Tá bom? Então, pense em não voltar para lugar nenhum. Pense em continuar seu caminho, tá certo? É isso aí. Fiquem bem. Até semana que vem, povo. Fui.